Em 1928, um agricultor sírio arava seu campo perto da costa mediterrânea quando sua enxada bateu no teto de uma tumba esquecida havia milênios. Aquele tropeço acidental abriria caminho para uma das descobertas mais impressionantes da arqueologia do Oriente Próximo, a cidade de Ugarit. Entre suas ruínas, arqueólogos encontrariam as últimas palavras de um rei desesperado, escritas pouco antes de sua cidade desaparecer para sempre. Eu vou mostrar essa carta, e o que ela revela sobre o fim de um mundo inteiro. Ugarit ficava onde hoje está Ras Shamra, na costa da Síria, perto da atual cidade de Latakia. Por volta de 1200 a.C., era um dos portos mais movimentados do Mediterrâneo Oriental, ponto de encontro entre egípcios, hititas, cipriotas e povos do Egeu. Mercadores de várias línguas circulavam por suas ruas, e seu palácio real guardava arquivos com textos em pelo menos 5 idiomas diferentes. Era uma cidade cosmopolita e rica, exatamente o tipo de lugar que dependia da paz para sobreviver. Só que aquele mundo conectado estava prestes a desmoronar. Historiadores chamam esse período de colapso da Idade do Bronze Final. Em poucas décadas, por volta de 1200 a.C., grandes reinos como o Império Hitita e cidades micênicas entraram em crise profunda. Registros egípcios da época mencionam ataques de grupos conhecidos como povos do mar, que teriam atacado cidades costeiras por todo o Mediterrâneo Oriental. Ugarit, com seus portos abertos e riqueza visível, estava bem no caminho dessa tempestade. O último rei conhecido de Ugarit se chamava Hammurapi. Foi durante seu reinado que a cidade viveu seus dias finais, registrados em tábuas de argila encontradas no arquivo do Palácio Real. Hammurapi trocava cartas diplomáticas com o rei de Alachia, o nome antigo para a ilha de Chipre, um aliado próximo do outro lado do mar. Essas cartas, escritas em cuneiforme, são hoje uma das fontes mais diretas que temos sobre os últimos momentos de um reino antes de sua queda. Em uma dessas cartas, Hammurapi escreve algo angustiante: navios inimigos já haviam sido avistados, e cidades ao redor de Ugarit estavam sendo incendiadas. Ele explica que não pode se defender, pois suas tropas e carros de guerra foram enviados para terras hititas, e sua frota está ancorada em outra região. Em suas palavras, registradas na argila, o país havia sido abandonado a si mesmo. Era um pedido de socorro escrito por um rei que já sabia estar sozinho. Essa história só chegou até nós graças a uma descoberta liderada pelo arqueólogo francês Claude Scheffer, que iniciou escavações oficiais em Ras Shamra em 1929, logo após o achado acidental do agricultor. Scheffer e sua equipe passariam décadas escavando o sítio, revelando ruas, templos e o grande palácio real. Foi ali, nos escombros do palácio e de casas de escribas, que os arquivos de tábuas de argila vieram à tona, preservados justamente pelo incêndio que destruiu a cidade. As tábuas encontradas em Ugarit estavam escritas em várias línguas, mas uma delas surpreendeu os pesquisadores: um sistema cuneiforme alfabético completamente novo, com apenas cerca de 30 sinais. Diferente da escrita cuneiforme tradicional, cheia de centenas de símbolos, aquele alfabeto era simples e direto. Os estudiosos perceberam que estavam diante de um dos primeiros alfabetos já registrados, um elo importante na história da escrita que viria a influenciar sistemas usados depois por fenícios e outros povos semíticos. A decifração desse alfabeto ugarítico aconteceu rapidamente, no início dos anos 1930, graças ao trabalho de estudiosos como Hans Bauer, Edward Dorme e Charles Virolialdi. Cada um, por caminhos distintos, ajudou a identificar os sons por trás dos sinais cuneiformes. Essa descoberta abriu as portas para a leitura de mitos, rituais e, principalmente, da correspondência diplomática do palácio, incluindo as cartas que contavam a queda da própria cidade que as havia produzido. Entre as tábuas do arquivo real, os pesquisadores identificaram cartas específicas trocadas entre Ugarit e Alachia nos momentos finais da cidade. Esses textos foram catalogados e traduzidos por epigrafistas ao longo de todo o século XX, um trabalho lento de comparar sinais e confirmar traduções. Eles descrevem navios inimigos avistados no horizonte e pedidos urgentes de reforços que nunca chegaram a tempo. Foi esse trabalho, feito tábua por tábua, que permitiu ouvir a voz de Hammurapi pela primeira vez em milênios. Décadas mais tarde, o arqueólogo Eric Klein reuniu essas cartas com registros egípcios e hititas para reconstruir esses anos finais.
Em seu livro 1177 a.C., o ano em que a civilização ruiu, de 2014, ele mostra que a queda de Ugarit fazia parte de um colapso maior no Mediterrâneo Oriental. Esse trabalho levou cartas milenares como essa para fora dos círculos acadêmicos. Graças a pesquisas assim, a Carta de Hammurapi virou um dos documentos mais citados sobre o fim da Idade do Bronze. E aqui está um dos detalhes mais reveladores de toda essa história. Algumas dessas tábuas foram encontradas ainda dentro de um forno de cozimento, junto a outras cartas que aparentemente aguardavam para serem enviadas. Isso sugere que a cidade foi destruída antes que essas últimas mensagens pudessem sair de Ugarit. A carta de socorro de Hammurapi, ou outras semelhantes preparadas naqueles dias finais, talvez nunca tenha realmente partido, presa para sempre no exato momento em que o desastre chegou. Enquanto isso acontecia em Ugarit, cidades como Micenas na Grécia e Atusa, capital do Império Hitita, também entravam em colapso quase ao mesmo tempo. Palácios foram abandonados, rotas comerciais se romperam, e sistemas de escrita inteiros, como o linear B micênico, deixaram de ser usados por séculos. O Egito sobreviveu, mas saiu enfraquecido. Ugarit não caiu sozinha, foi um elo a mais em uma cadeia de colapsos que redesenhou o mapa do Mediterrâneo Oriental. As escavações de Sheffer e de arqueólogos que vieram depois dele encontraram uma camada de destruição espessa sobre as ruínas do palácio, cinzas, estruturas queimadas e objetos abandonados às pressas. Não havia sinais de reconstrução logo em seguida, o que é raro para cidades antigas, que normalmente eram reerguidas após ataques. Ugarit, ao que tudo indica, foi destruída e simplesmente abandonada, nunca mais recuperou sua posição como potência comercial do Mediterrâneo. Hoje, boa parte dessas tábuas está guardada em museus como o Museu Nacional de Damasco e o Museu do Louvre, onde continuam sendo estudadas por epigrafistas e historiadores. Cada nova leitura acrescenta detalhes ao quebra-cabeça daqueles últimos dias de Ugarit. Uma cidade que um dia conectou impérios inteiros agora sobrevive na memória através de pequenos pedaços de argila cozida, guardando palavras escritas em desespero. E é aqui que a história ganha seu momento mais impactante. Depois de gerações sendo um dos centros mais ricos e cosmopolitas do Mediterrâneo Oriental, Ugarit desapareceu quase por completo, e seu nome só voltou a ser pronunciado quase 3.000 anos depois, quando aquele agricultor tropeçou em sua tumba esquecida. A última carta de um rei que implorava por ajuda tornou-se, sem que ele algum dia pudesse imaginar, o testemunho mais direto que temos do fim de toda uma era. A última carta de Ugarit ensina algo que atravessa os séculos. Nenhuma rede de poder ou comércio é forte demais para resistir quando o mundo ao redor entra em colapso. Um rei poderoso pediu ajuda e não recebeu resposta, e sua cidade desapareceu do mapa por milênios. Se essa história te fez pensar sobre como impérios inteiros podem cair em silêncio, deixe seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal Civilizações Perdidas para a próxima reportagem sobre os mistérios do mundo antigo.